galera do canal @MB Vasco, sejam todos bem-vindos. Porque aqui é Vasco, de torcedor a torcedor. Então vamos para mais um giro de notícias aqui no canal. Meus amigos, mais uma virada sensacional no Maracanã contra o rival Fluminense. Tinha tudo para dar errado, meus amigos. Tudo. Mas Vascão é Vascão. Vasco é o time da virada. Vasco é o time do amor. Dá-lhe Vascão, pra cima deles. Ó, e o elevador tá subindo, meus amigos. O Renato Portaluppi. É isso aí, meus amigos. Olha, a entrega de paçoca ali do Hugo Moura, né, meus amigos? Caramba, não tinha nem um minuto de jogo quando o Hugo Moura tentou um toque ali de cabeça para trás. O jogador do Fluminense pegou a bola, tocou e logo abriu o marcador, né? E Vasco já tomando de 1-0, menos de um minuto. Eu falei, Senhor do céu, pelo amor de Deus, se não for assim é o Vasco da Gama, né? Mas antes, meus amigos, vamos lá. A escalação do Vasco da Gama contra o Fluminense. No gol, Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno Moreira, Andréas Gomes e David, meus amigos. Essa foi a escalação do Gigante da Colina contra o Fluminense, meus amigos. E o técnico do Vasco é o Renato Gaúcho. E o técnico do Fluminense é o Luiz Zubeldia. O jogo foi realizado no estádio do Maracanã. E a arbitragem do jogo foi Rafael Claus. Meus amigos, esse árbitro aí deixa o jogo correr, dá um de João sem braço, finge que não viu, e nisso os jogadores ficam tudo pilhado, a confusão começa a armar, né, meus amigos? Tá escutando os fogos? Esse fogos aqui perto de casa, meus amigos, a torcida vascaína tá vindo na loucura. Mas é uma simples vitória ainda, Vasco tá em 10º no Campeonato Brasileiro. E daí? De virada, que virada sensacional em cima do Fluminense, meus amigos, que abriu 2-0, tá? A gente já vai falar nisso. O jogo começou, meus amigos, Fluminense pressionando e o Hugo Moura tentou, né, dar um toque de cabeça ali para trás. Os jogadores do Fluminense interceptaram a jogada, pegaram a bola, armaram o contra-ataque e logo fizeram 1-0, meus amigos, em menos de um minuto de jogo. Eu falei, não estou acreditando que o Vasco deu essa bobeira. 1-0 antes do primeiro minuto de jogo. E aos 8 minutos do primeiro tempo, Hugo Moura de novo erra e arma o contra-ataque do Fluminense, quase que o tricolor faz 2-0 em cima do Vasco da Gama. Aí a torcida começou a pegar no pé do Hugo, né? Começou a vaiar toda vez que ele pegava a bola, começou a vaiar. Jogador nesse momento tem que ter uma personalidade muito forte, tá? Para não sentir a pressão da torcida, que estava em maior número do que a do Fluminense. E aos 13 minutos o jogo ficou lá e cá, pressão do Vasco, pressão do Fluminense, mas toda vez que o Vasco chegava meio que sem criatividade, não sabia o que fazia com a bola, cada um queria resolver a sua moda. Aí já viu, né, meu amigo? É bola pro alto, é cruzamento mal feito, é erro de passe. Muitos erros de passe ali. Os jogadores do Vasco estavam com nervosismo, estavam errando muita bola ali, passes espertos. Lá atrás também estava errando bastante passe. E o Fluminense se aproveitava disso toda vez que chegava com perigo ao gol de Léo Jardim. E aos 19 minutos o Vasco marca, né, o Fluminense no seu campo de defesa, dificultando a saída do time do Fluminense, e o Vasco vinha pressionando, tentando empatar o jogo. E aos 23 minutos o Vasco faz a bola rolar,
tocava entre os seus jogadores, tentando a melhor opção para quebrar as linhas do Fluminense, mas o Fluminense fechadinho, estava marcando muito bem, querendo sair só no contra-ataque. E toda vez que o Fluminense vinha no contra-ataque, meus amigos, era perigo para o gol do Léo Jardim, mas o jogo estava aberto, tinha marcação, tinha, mas estava lá, ó, para ali o jogo, entre um e outro. E aos 24 minutos do primeiro tempo, o Fluminense até amplia, né? Mas só que está impedido ali. Pô, eu falei, caraca, meter 2-0 já aos 24, falei, não tô acreditando. Mas o bandeirinha levantou o braço sinalizando impedimento da jogada do Fluminense. E aos 31 minutos do primeiro tempo vem a parada técnica. Vasco, após a parada técnica, vem pressionando muito o Fluminense, tá? Vem com mais vontade, mais garra, buscando empatar a partida. Mas toda vez que o Vasco chegava meio sem capricho, sabe? Assim, meio que sem perigo nenhum, ficava rodando ali na área do Fluminense, tentando os cruzamentos. Como não acertava os cruzamentos, não tinha um homem na grande área para pegar essa bola. O David é -1 em campo, eu já falei. Cara, o empresário do David deve ser um cara assim, um dos empresários do naipe lá em cima, para ele bancar, falar com o Pedrinho, para Pedrinho botar o David para jogar, que não é possível. O que eu falei para vocês? Eu não acredito que o Spinelli e o Marino Inestrosa sejam pior que o David. Aí você vê a diferença aí do Spinelli, raçudo, cara. O cara pula de cabeça junto com o outro, esse cara cortou o supercílio, testa, mas ele pula, ele chuta, raça, ali na marcação, ali com o pé, deixa o pé e joga o carrinho, joga o corpo, dificultando a movimentação do jogador do Fluminense. E o David, o que o David faz? Nada, meus amigos. Nada! E aos 46 minutos do primeiro tempo, o Fluminense tem até a oportunidade ali de ampliar o marcador, mas chuta para fora, né? Eu falei, caramba, no finalzinho, será que os caras vão meter esse gol? Mas chutou para fora. E aos 47 minutos do primeiro tempo, o jogo estava mais aberto ali, cada um errando alguns passes ali, cada um pegando um contra-ataque um do outro, mas sempre que o Fluminense chegava com mais perigo com o Vasco, tinha mais criatividade que o Vasco. O Vasco tem essa carência de criatividade lá na frente. Chega lá na frente, os caras não sabem o que fazer, não sabem se vai cruzar, se o outro vai passar para chutar, se vai tocar para trás para o outro vir chutando. O Vasco não sabe, cara. Dá um branco nos jogadores ali do Vasco quando chega no ataque, que eu fico, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo, meu irmão? Que não sabe o que fazer. Os caras ficam cego. Não sabe se vai cruzar, aí o cara cruza. O outro também não sabe se vai pular para cabecear ou não. A bola passa na frente, o cara não estica o pé para pegar. A bola passa na frente do David. O David também não se esforça para pegar a bola. Aí, graças a Deus, acabou o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Renato Gaúcho já fez as mexidas, né? Entre o Puma Rodrigues e o Rojas, no lugar do Hugo Moura e do Paulo Henrique. Aí o Vasco ficou um pouco mais ofensivo, o Paulo Henrique estava errando muitos passes ali. Me parece que o Paulo Henrique, nesse jogo que ele foi pela seleção brasileira, acho que contra o Japão, ele deixou o futebol dele lá no Japão, voltou não jogando nada, meus amigos, não acertando nada. Um jogador comum foi para lá, para a seleção brasileira, se destacou, quando voltou, esqueceu o futebol dele aonde ele foi. Aos 5 minutos do segundo tempo, o jogo fica mais pegado, né? Os jogadores já ficam mais tensos e o juiz também faz corpo mole, vista grossa, e já começa a se estranhar os jogadores ali em campo. E aos 8 minutos do segundo tempo, o Hércules recebe uma bola ali, né, de fora da grande área. Ele ainda levanta a cabeça, escolhe o canto para onde que ele ia chutar, lá no canto, cara, do Léo Jardim. O Léo Jardim tentou pular, não pegou, foi uma bola colocada, que golaço. Fluminense 2-0. Eu falei, pelo amor de Deus, tinha tudo para dar errado esse jogo, meus amigos. Eu falei, caramba, Vasco. Minha pressão foi lá embaixo, assim, eu fiquei vendo o jogo, falei, caraca, eu não acredito. Mas o Vasco não sentiu o segundo gol não, tá? O Vasco vem para cima buscando e dando gás ali, raça, mas só que não estava acertando muitas as bolas.
Cada um jogador queria resolver da sua forma. O Andrés Gomes foi substituído porque ele estava pegando a bola, estava chutando, estava cruzando sem levantar a cabeça, estava correndo na hora de último passe com capricho, sabe? Ele dava aqueles lances dele, maluco, descontrolado, não sabe para quem vai tocar. Tem que dar um ajuste no Andrés Gomes, senão ele vai correr à toa, cara. Jogador bom, dá um gás, volta para marcar, mas na hora de finalizar o passe para dar para o companheiro ou chutar para o gol, ele peca. E peca e muito, tá? E peca e muito nisso aí. Ele tem que... É um jogador novo que precisa rever essas atitudes dele aí, de ser mais refinado na hora do último passe. Renatão Gaúcho vai chamar ele. Ele saiu revoltado, tá? A atitude dele, ele saiu muito puto, chutando lá o banco de reserva lá, desesperado lá. E o Renato Gaúcho com certeza não gostou, não só ele como a diretoria também não deve ter gostado dessa atitude aí do colombiano, né? E aos 13 minutos do segundo tempo, o Hugo Moura recebe uma bola ali também na entrada da grande área e chuta, cara. Uma bola linda lá que vai no canto do Fábio. 2-1 Vasco da Gama. Eu falei, caraca, botou o Vasco no jogo, né? Deu aquela temperatura, né? Fiquei até mais animadinho. Opa, calma aí, hein? Dá pra empatar, hein? Eu pensando, dá pra empatar esse jogo aí. Vasco buscando na raça. Meus amigos, Vasco hoje mostrou raça. Jogou bem, mas calma aí que a gente vai falar. Aí o Renato Gaúcho colocou o Cláudio Spinelli e o Adson, né? No lugar do David e do Andrés Gomes. E aos 43 minutos do segundo tempo, o Cuiabano faz um cruzamento, cara, aonde o Cláudio Spinelli de cabeça coloca no canto do gol do Fábio. 2-2 Vasco da Gama. A torcida fez uma festa, foi a loucura, me arrepiei todo doido para gritar gol. A patroa já dormindo, a criança também. Eu falei, me segurando, eu falei, Vascão, caraca, 2-2, maluco, coisa linda. Para quem tava perdendo de 2-0, mas o time não se entregou, foi guerreiro e empatou a partida. E aos 45 minutos o jogo foi aberto. O Fluminense toda vez que chegava dava calor no time do Vasco também. O Vasco chegava do jeito dele, conseguia até de certo ponto dar perigo no gol do Fábio. E aos 49 minutos do segundo tempo, nós já nos acréscimos, o Spinelli pega uma bola ali, dá-lhe uma sapatada que o Fábio faz uma defesa ali espalmando para escanteio. Aí, meus amigos, uma bola cruzada ali na área, o capitão Thiago Mendes vai lá e ó, pei, no canto de Fábio, coisa mais linda. 3-2 Vasco da Gama, aquela festa lá no Maracanã que parecia São Januário, me arrepiei todo. Vasco! Vasco! Oh! Que coisa linda, meus amigos, porque o Vasco é o time da virada. Vasco é o time do amor. Meus amigos, sem mais enrolação, vamos para os melhores momentos do jogo de Vasco 3, Fluminense 2. Olha só, hein? Ó. E saiu a bola. Vasco tocando, a festa da torcida vascaína, uma coisa mais linda, né, cara? Lá vem um Fluminense, ó. Ó o mole do Hugo Moura ali, o recuo. Ó. A facilidade como que o Fluminense chegou ali no gol do Vasco. Renatão nem acreditou. Menos de um minuto, Renato Gaúcho nem acreditou no gol que o Vasco tomou lá. Pelo amor de Deus. Olha. Caraca, cara. Nem eu acreditei. A facilidade que o Fluminense chegou menos de um minuto no gol do Vasco foi surpreendente. Canóbio, o jogador joga bem, tá? Joga bem esse jogador aí do Fluminense. Fluminense, a torcida do Fluminense fazendo festa, ó. Tudo felizinho, papai. Calma, chocolate branco. Ó. Esse jogador aí baixinho do Fluminense, ele é catimbeiro, meu irmão. Lá vem um Fluminense, ó. Ó o Fluminense, ó. Léo Jardim, meu irmão. Léo Jardim. A defesa do Léo Jardim foi lá no canto, ó. Martinelli.
Léo Jardim preocupada. John Kennedy também, ó. Fluminense começou amassando o Vasco, cara. Ó, tirou alvo. Aí o Vasco, ó como que o Vasco chegava, ó. Essa bola aí, parece que estava impedido. Renato Gaúcho. Ah, se fosse Fernando Diniz, tinha entrado em campo ali, tinha pego uns 3 pelo pescoço. Olha lá como que o Vasco chega, ó. Meio cego, sabe? Sem finesse, sem... Porra, meu irmão. Só falta ajustar isso nos jogadores do Vasco ali. Olha a paciência do Renato Gaúcho, meu irmão. Olha como que o Vasco chega, ó. Muito fácil de marcar, cara. Mas foi na raça, meu irmão. Ganhamos na raça. Ó, o segundo gol do Fluminense, mas só que foi impedido. Eu falei, caraca, meu irmão. A Costa ficou maluco. Isso, quando eu escutei o apito do juiz, eu falei, tá impedido. Olha lá, por pouca coisa, hein? Os jogadores do Vasco não acompanham, não. Se você ver ali, os caras ficam só olhando pra bola. Não marca os jogadores, não, do Fluminense, não, cara. Toda vez é isso. Aí, o Cuiabano, o Léo Jardim, podendo falar para deixar a bola passar. Aí o Cuiabano pegou essa bola aí, ó. Foi até bom, foi até bom. Não pode ter margem para erro. Olha lá, vem um Fluminense, ó. Bola pegou na mão. Ó. E o Fluminense toda vez achava uma brecha para chutar e o Fluminense chutava, meus amigos. Não tinha esse tempo ruim com o Fluminense, não, ó. No menor espaço que o Fluminense tinha, chutava e chutava com perigo, tá? Não era bola ruim, não. Era bola perigosa. Ó. Mas só que o Vascão é Vascão, irmão. O Andrés Gomes, ó, tentando resolver sozinho. Aí, filho, Renatão já ficou puto. Isso aí foi porque, fora as outras bolas que ele cruzou, onde não tinha ninguém. Marca bem, volta para marcar. Tem um gás maneiro, mas falta ajustar isso nesse jogador, cara. Precisa caprichar mais na finalização. Ó, segundo tempo, ó. Aí começou, ó, o Thiago Mendes. Olha a bola do Vasco. Quem visse esse jogo assim, fala assim, cara, isso aqui tá maluco. Vasco virou esse jogo, nada, cara. Aí o caldo já entornou ali, o juiz já chamou, deu um cartão para Thiago Mendes, que tava reclamando pra caramba, mas o cara é capitão, irmão. Deixou a unha na cabeça do baixinho ali, o baixinho já deixou o cotovelo também, os dois estavam se estranhando. Tem que ser assim mesmo, tem que ser pegado, irmão, sem violência, mas esses toquinhos, sabe? Se liga, irmão, que quem manda sou eu. Tem que ter essas paradas mesmo. Marcar território. Olha o golaço do Hércules. Olha, de chapa, mano. De chapa. Ele bateu de chapa. Moleque novo, mas um moleque bom, hein? Ó, 2-0 Fluminense. Falei, que isso, mano? Que isso? A torcida do Fluminense sem chance pro Léo Jardim. Vai ser até um pombo sem asa ali. Ah, Fluminense todo bobinho, todo sorridente. A torcida toda felizinha. Ó, golaço do Fluminense. O Vasco, pô, cara, dá uns mole que, pô, ajustando esses vacilos assim, não precisa passar esse sufoco, não. Ó, Andrés Gomes, ó. Aí foi uma das bolas que ele chutou boa aí. Fábio também se jogou, pegou. Ó o Rojas. Rojas quando entrou, cara. Ó o Nuno Moreira. Ó que golaço do Nuno Moreira. Meu irmão, que golaço do Nuno Moreira. Ó a sapatada. Pegou na boa, filho. Pegou na boa também, ó. Ó, quase que o Fábio pega, tá? A torcida já deu um gás, ó. A torcida já ficou animada, pá. Ó, o Ganso entrou, filho, já no primeiro toque dele, ó. Já meteu a bola na trave ali. Falei, meu irmão. Lá vem o Vasco, Fluminense. Ó, ó. Nego botando o pé para nego chutar a sola, o jogo ficou pesado, meu irmão. Que teve de sapateira de sola que nego chutou um do outro ali. Ó o Vasco pressionando, ó, ó. Ó o gol. Ó o gol do Spinelli, cara. E Cuiabano, hein? Mais uma assistência, hein? Caraca, mano. O Puma Rodrigues também entrou bem. Olha lá, ele tava com essa touca aí porque ele pulou.
entre os zagueiros na outra jogada e acabou machucando, né? Fez um corte, acho que ali na testa dele ali, e aí tava usando essa touca de natação. Olha lá, um jogador que pula de cabeça, cara, não sei porquê. Agora eu quero ver que desculpa que vão arranjar para colocar o David, cara. Eu sempre falei, sempre soube que o Spinelli era melhor que o David. Ó, olha o lance do Spinelli, ó. O pombo sem asa que ele mandou. Aí foi o gol, ó, do Thiago Mendes, ó. Da virada. Que festa linda, ó. Vasco é o time da virada. Vasco é o time do amor. Coisa mais linda, meus amigos. Olha a festa da torcida, ó. Ó o capitão. Fábio só ficou olhando, ó. Só ficou olhando, meus amigos. Calma, chocolate branco. Isso aqui é Vasco, meus amigos. Olha a festa da torcida. É isso aí, meus amigos. Saldívia também jogou muito bem, cara. Thiago Mendes também. O time errou, cara. Errou uns passes ali, né? A Zubeldia sem entender nada, ó. A torcida do Fluminense já foi embora. Até o vendedor de mate foi tristinho. Não conseguiu vender nada, entendeu? E foi isso aí, meus amigos. O Saldívia também, cara, jogou bem. Cada um errou um pouco, sabe? Mas teve raça. Eu vi raça, vontade, sangue nos olhos, meu irmão. De ganhar. Faltou técnica, mas foi raça. O Vasco ali peca muito na criatividade de fazer as suas finalizações para o gol. Precisa de um armador ali bom ali, precisa contratar umas peças ali. Não tem como o David ser titular desse time, não tem como o David ser. Não é possível que o Spinelli seja pior do que o David. Cara, o que o David fez durante o jogo? Me diz aí vocês, meus amigos. Comenta aqui embaixo. O que ele fez? Nada. Nada. O Spinelli estava brigando, estava marcando, chutou bem, cabeceou bem. Pô, meu irmão. Pô, o que ele fez, cara? Nada. O Vasco precisa de um jogador de área, igual o Spinelli, que sabe cabecear, sabe chutar. Tá entendendo? Você tá no chão, o cara pega e chuta. Você tá na área, ele pula e cabeceia. Meu irmão, David não é esse cara pra isso. Não é. Cara, tem que ser banco, cara. Ele tinha que ter ido na barca. Mas só que com certeza o empresário dele deve ser um dos grandões que desenrolou com o Pedrinho para ele ficar. Agora, bancar ele como titular é brincadeira, né? É brincadeira. Olha, o Vasco jogou um bolão, foi um jogão. O Fluminense também deu um calor. O Fluminense amassou também, tá? Não vamos tirar o mérito do Fluminense, foi lá e cá. O Fluminense, nas oportunidades que teve, levou perigo pro Vasco, mas o Vasco foi na raça, meus amigos. Olha. Os caras vestiram a camisa literalmente ali, deram sangue ali. O Rosas também, eu quero entender. Quando o Coutinho estava aí, Coutinho já estava pegando um banco pro Rosas. Aí o Coutinho foi embora, o cara podendo ser titular absoluto, tá botando o cara no banco. Aí o cara entra, o cara bate falta bem, cruza a bola na área bem, bate um escanteio bem, dá um dinamismo melhor ali no meio de campo, ali no ataque. Eu quero saber o porquê não coloca o cara de titular. Pô. Que critério tem para deixar o Roger no banco, cara? Pelo amor de Deus, colocou o cara, o time ficou mais leve, ficou mais criativo. Cara, eu não sei se tem alguma pinimba interna ali com o jogador, de repente se achou muito, nego, calma aí, fica aí, aguarda um pouquinho, tá se sentindo muito, não sei, cara. Porque deixar o Roger no banco é um esculacho. Agora, o humor é muito ruinzinho, meus amigos. O entregador de paçoca, 2 vezes, cara. Cara, esse jogo aí, o Barros fez uma falta terrível. Cauã Barros, tá vendo o jogo aí, ó? Ganhamos, mas você fez uma falta aí, moleque. Se tu tá ali, meu irmão, tinha dado já uma neutralizada nesses jogadores do Fluminense. Um moleque viril, veloz, marca bem. Tomara que, ó, use a cabecinha, puxa pela camisa, pô. Não precisa bater, não. Falta completa, tu não sabe, meu irmão. Tu chega já pra machucar. Então puxa a camisa, opa, toma só amarelinho. Agora, porra, meu irmão, não dá pra cometer os mesmos erros, né? Mas, ó, vitória do Vascão, tá? Vascão jogou muito bem. Orgulho, cara, de vestir isso aqui, ó.
Orgulho, porque o Vasco é o time da vida. Vasco é isso, irmão. É raça, tem coisa que só acontece com o torcedor vascaíno. Esse calor, essa pressão, toda essa atmosfera diferenciada é só com o Vasco, porra. O importante é ganhar, meus amigos. Estamos subindo, estamos no elevador, irmão. Estamos subindo. Tá descendo, tá subindo? Estamos subindo. Estamos subindo, é isso aí. Vasco é o time da virada. Vasco é o time do amor. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Fortaleça o canal do MB, tá, meus amigos? Então, até o próximo vídeo. Fui!